E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás coreanos onde o protagonista vai para outro mundo. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar ficamos com esse mangá onde a história se inicia com o lançamento de um jogo mobile onde o propósito do jogo é atacar uma torre de 100 andares enquanto coletam materiais e constroem uma base sólida, passando pelos andares, utilizando métodos e estratégias. Há poucos dias o nosso protagonista estava vivendo uma vida normal. Ele também jogava esse jogo. Como é um jogo gacha, existem heróis de 1 a 7 estrelas e como ele era uma pessoa com pouca sorte nas suas milhares de tentativas, nunca conseguiu um com mais de 5 estrelas. Mesmo assim ele estava no ranking mundial com suas habilidades. Como é um jogo de pura estratégia para dificultar a vida dos jogadores, não importa o quanto goste de um herói, no caso de deixá-lo morrer não tem volta. Não será possível reviver. Com isso as habilidades do jogador é o que mais importam nesse jogo, e um novo evento estava acontecendo com uma nova dungeon. Porém quando ele entra, se encontra com um bug, e para sua surpresa, logo em seguida uma forte luz aparece e tudo fica escuro rapidamente. Após isso aparece uma tela falando para ele criar sua conta. Pouco tempo depois ele acaba indo parar em um local totalmente diferente, onde aparece outra tela falando de uma missão de tutorial para ele derrotar alguns goblins. Inicialmente ele está confuso e acredita ser coisas do jogo, mas não demorou muito para ele cair na real. Isso não é apenas um jogo, e sim sua nova realidade, e após passar pelo tutorial é quando ele descobre que veio parar dentro do jogo no qual ele jogava, sem escolhas Loki, um dos que estava no top 10 dos ranks mundial. Agora dentro do próprio jogo, ele vai ter que partir em uma nova jornada, em busca de liderar heróis novatos para subir os 100 andares, e usando todo o seu conhecimento, ele vai usar para ficar muito mais forte e assim ser capaz de sobreviver e completar essa torre para voltar para a Terra. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Kang. Ele era um soldado que estava em uma missão de resgate, porém como ele teve que atrair a atenção dos inimigos para seus companheiros salvarem os reféns, um dos inimigos acaba descobrindo sua posição. Com isso sem escolhas, ele tem que lutar e fugir para sobreviver. Para que seus companheiros possam fugir, ele chama a atenção de todos, acabando ficando isolado sozinho na ilha. Após 4 dias ele já estava exausto, pois nem podia dormir. Como ele estava em uma boa posição, seus inimigos não conseguiam se aproximar, mas a equipe de resgate era sua única esperança e tudo iria acabar se ele dormisse. No entanto, um dos inimigos traz uma bazuca onde a explosão acaba jogando ele para longe, dentro de uma caverna, onde ele se depara com uma estátua de um monstro. Logo em seguida ele desmaia de exaustão. Após abrir seus olhos novamente, ele rapidamente se protege, pois não sabia quanto tempo tinha passado. Após sair para o lado de fora, para sua surpresa, a ilha estava totalmente diferente, e não só isso, o mundo todo estava estranho, onde tinha até 2 sóis. Inicialmente ele acredita estar apenas sonhando. Após checar todos seus mantimentos e equipamentos, ele acreditava que não tinha como sobreviver com o que sobrou. Logo em seguida ele acaba sendo atacado por um monstro enorme. Por sorte, com suas habilidades, ele consegue espantar o monstro. Após explorar melhor, ele começa a acreditar que foi realmente parar em outro mundo diferente de fantasia, e sem escolhas. Agora Kang nesse outro mundo, onde existem coisas que ele acreditava que nunca iria ver em sua vida. Para sobreviver, ele vai ter que usar todas suas habilidades de soldado juntamente com a magia desse mundo, para assim encontrar uma forma de voltar para sua terra. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista que era taxado como um filho ilegítimo nojento. Mesmo sendo desprezado por todos, ele tinha um talento, o poder da cura. Este era um poder abençoado dos céus. Aqueles que possuem esse poder são chamados de curandeiros, onde não importa qual é o seu status, eles são tratados bem e vivem com riquezas e honra. Como ele era um filho ilegítimo sujo, para ser reconhecido, ele decidiu se tornar um curandeiro, mas mesmo colocando todo o seu esforço, estudando dia e noite, ele era um curandeiro patético, onde não era possível passar pela barreira de talento só com puro esforço. Com suas habilidades, ele não conseguiu nem passar de aprendiz, mesmo passando 5 anos praticando. Agora ele era apenas uma pessoa que fazia tarefas para outros curandeiros, sendo humilhado pelos seus outros colegas. Mas sua vida muda completamente quando um dia misteriosamente aparece um painel na sua frente falando que ele despertou como um jogador e sua classe era de cirurgião. Inicialmente ele acredita estar apenas alucinando por trabalhar muito,
tratamento, mas logo em seguida ele acaba indo parar em outro local com algumas pessoas, fazendo uma cirurgia em um paciente, mesmo nunca ouvindo falar daqueles procedimentos médicos ele conseguia entender tudo era bem mais incrível do que as curas que ele aprendeu. Após retornar para onde estava, ele consegue abrir sua tela de status e ver todas as suas estatísticas e suas habilidades. Ele não tinha certeza do que estava realmente acontecendo, mas ele sabia que um milagre tinha ocorrido, onde mesmo sendo um curandeiro de mais baixo rank com esse seu novo poder de cirurgia, ele vai ser capaz de curar as pessoas. Com isso ele está decidido que vai aprender a usar esse poder completamente, para assim conseguir curar pessoas que apenas a magia não era capaz de conseguir. Nesse próximo mangá a história segue com o protagonista conhecido como Ken, que um dia ao ler uma novel de um guerreiro que é transportado para outro mundo onde após alguns acontecimentos, ele consegue uma nova família, mas infelizmente o vilarejo é aniquilado por uma organização secreta, e é quando ele mata sua primeira pessoa, e só conseguiu recuperar a sanidade após matar todos da organização secreta, e com isso jurou encontrar e matar todos os envolvidos. Ken após ler 5 capítulos dessa história acaba dormindo, e quando acorda ele percebe que misteriosamente agora está no corpo de uma das pessoas dessa história, um jovem mimado de uma família nobre que não é muito forte, que acabou sendo espancado pelo protagonista no começo da história. Neste novo mundo cheio de perigos e magias de começo ele só queria viver uma vida tranquila e relaxante, e como já sabe o que vai acontecer na história, ele consegue desviar de problemas grandes sem problemas, mas ao perceber que vários inimigos poderosos estão ao redor dele, ele não tem escolha a não ser ficar mais forte para viver uma vida longa, e com isso ele inicia sua jornada nesse novo mundo de fantasia onde já tem um protagonista, mas apesar de ser fraco ao decorrer da história ele ganha várias habilidades poderosas, e apesar de ter lido uma parte da história ele não sabe como vai acabar, e com isso ele tem que escrever a sua própria história. Para finalizar ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Jeong, um jovem que um dia misteriosamente é transportado para outro local. Ao chegar lá ele percebe que tem várias pessoas que também vieram parar nesse local. Pouco tempo depois uma estranha criatura aparece e fala que é o guia do jogo, e agora eles estão na dungeon, pois foram convidados para o jogo, porém alguns não aceitam o que está acontecendo e começa a reclamar. Inicialmente Jeong estava acreditando que era apenas um sonho, mas após o instrutor falar a primeira regra do jogo, onde sempre deve respeitar o guia e rapidamente massacrar o cara que estava reclamando, ele começa a acreditar que esta é a sua nova realidade. Logo após isso o guia fala que se ignorarem as regras, serão mortos, e a próxima regra é que eles têm que sobreviver a essa fase e encontrar e matar o boss para ir para o próximo local para que eles possam encontrar a saída. Jeong, por ter uma classe de suporte, não pode ajudar muito nas batalhas. Com isso alguns dos seus companheiros acham que ele é um fardo, mas um dia o seu grupo acaba encontrando armadilhas muito perigosas, e enquanto fugia Jeong acaba caindo em uma dessas armadilhas e acaba tendo um ferimento fatal. Após ver seu estado seus companheiros acabam fugindo deixando ele lá para a morte. Quando ele está prestes a ser morto, seu grupo mata o boss, e quando o boss é morto a dungeon começa a resetar para os próximos players. Como o sistema acha que ele está morto, ele não avança para o próximo local, ficando bugado na primeira fase. Com isso ele começa a explorar e aprender mais coisas sobre esse novo mundo, e ele também consegue aprender várias habilidades novas e acaba ficando bem forte. E agora, sem se preocupar com as regras desse mundo, ele faz o que quiser pois é um player bugado.